Olá, pessoal. Vamos começar nosso estudo sobre migrações internacionais. Para começar, a gente tem que pensar na origem da ideia. O que leva a migrar? O que é migrar? Você sabe que o deslocamento da população pelo espaço a gente chama de migração, tá? Aquele momento onde as pessoas buscam novas oportunidades ou fogem de alguns problemas. O que interessa para a gente, na verdade, é estudar o motivo dessa migração. E, principalmente, as migrações internacionais, elas ainda têm um caráter muito maior. Por quê? Porque elas fazem com que a pessoa mude totalmente a sua rotina e isso tem que ter um grande motivador. E como a gente fala em motivadores ou não motivadores, aqui a gente pensa, quando você começar a falar em migração, duas coisas têm que vir à sua cabeça. Que coisas? Primeiro, o que nós vamos chamar de fatores repulsivos. Em segundo, o que nós vamos chamar de fatores atrativos. O que significa isso? São aqueles fatores que vão atrair pessoas para definitivos países ou que vão repelir as pessoas de seus países. Só que quando você entende como é que eles funcionam, fica muito fácil as questões de migração. Por quê? Porque um é exatamente o oposto do outro. Exemplo, uma pessoa migra para um país porque ela busca emprego, você automaticamente sabe que ela foge fatalmente de uma situação de subemprego ou de desemprego. Tá? As respostas que mais aparecem quando a gente fala em questões de imigração são: buscam melhores condições de vida, que essa é a mais óbvia, buscam emprego, ou que tem cada vez mais aparecido em questões, são as pessoas que fogem de conflitos, buscam ambientes mais seguros. E você sabe, aquela parte da população que ela foge por causa de algum problema, geralmente guerra, mas pode ser algum tipo de perseguição política, religiosa, uma pessoa que foge numa situação de conflito, impedida de retornar para o seu país de origem por essas razões, ela é chamada de refugiada, ela é uma pessoa refugiada. Então, assim, essas são as principais razões. Quando você pensar num fator atrativo, você automaticamente sabe qual foi o repulsivo e o contrário. Certo? Então, assim que a gente vai pensar questões de imigração. Só que a simples existência de fatores atrativos e repulsivos, ela significa uma coisa muito maior. Qual é? Ela prova o que a gente chama de disparidade regional ou de desigualdade social. Como assim? Eu só vou ter um país com uma melhor qualidade de vida, com maior oferta de emprego, com uma situação muito melhor devido à desigualdade existente no mundo hoje. Então, quando a gente começa a observar por esse ângulo, você pensa assim, por que tantas pessoas acabam migrando para os mesmos países? Para você ter um dado para você imaginar, quando a gente pensa em imigrantes em século XX para século XXI, 75% dos migrantes do mundo estavam em 28 países. Então, a migração ela não segue um padrão unilateral, ela não tem um padrão único. Ela busca fatalmente aqueles mesmos alvos. Que alvos são esses? Países que possam oferecer qualidade de vida, emprego e, atualmente, isso é muito importante, segurança para essas pessoas. Então, esse é o começo do nosso estudo de migração. A gente volta no outro vídeo falando os países que mais atraem, que mais repelem.